Fala, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli, mais um vídeo do canal História do Esporte. Hoje vamos falar de um grande treinador do Brasil, né? Um grande treinador da história do esporte, um grande treinador da história do esporte do Brasil, né? Tele Santana, famoso pé frio. Mas eu vou mostrar para vocês que de pé frio ele não tem nada, né? Vamos lá? Vem comigo. Tele Santana foi um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, né? Ele nasceu no dia 26 de 7 de 1931, virou jogador de futebol primeiro, né? Foi um grande jogador de futebol. Ele foi um dos primeiros pontas a ir e voltar, né? Hoje o que a gente vê aí, treinadores falando que precisam de ponto que vai e volta, vai e volta. O Tele Santana foi um dos primeiros pontas a fazer isso, né? Ele foi um dos primeiros pontas a ter esse entendimento que tinha que ir e voltar. Tele Santana foi um deles, né? Ele começou no Itaberense, né? Lá perto da casa dele mesmo, ele começou a dar os seus primeiros pitacos, seus primeiros chutes. Depois foi jogar no Americano e depois foi jogar no seu time de coração, que era o Fluminense, né? Começou no juvenil, do juvenil foi pro profissional e lá desfilou a sua categoria, né, como um grande ponta. E ele foi campeão como jogador também, né? Teve uns bons títulos, que naquela época o estadual era como se fosse o brasileiro naquela época, né? Os estaduais eram bem valorizados, não é essa decadência que é hoje, esses campeonatos estaduais aí, que são só para atrapalhar os times grandes. Se fosse mais bem elaborado, iam ajudar os pequenos e ajudar os grandes. Mas hoje serve mais para atrapalhar do que para ajudar. Serve só para derrubar treinador, né? Se vocês concordam comigo, né? Comente aí como. Se inscrevam no canal, ative o sininho aí, deixa o like, né? E compartilhe o vídeo. Mas voltando ao assunto do Tele Santana, ele era um dos grandes jogadores, como eu já disse, e foi campeão. Foi campeão pelo Fluminense, foi campeão carioca em 51 e 59. Venceu o torneio Rio-São Paulo, que era um torneio interregional daquela época, em 1957. E venceu a famosa Copa Rio, né? A gente sabe aí que como é a briga da Copa Rio, né? Que todo mundo fala que é torneio mundial, não é torneio mundial. Palmeiras briga até hoje aí para ver se recebe a chancela de título mundial aí, né? Mas até agora nada. O Fluminense ganhou, Tele Santana estava lá e está no currículo dele como campeão mundial. E como treinador, treinou o Fluminense, né? Treinou outros clubes como Atlético Mineiro, treinou o São Paulo em 1973, treinou o Grêmio, treinou o Botafogo, treinou o Flamengo, né? E assim foi indo. Até chegar à seleção brasileira em 1980. Chegou na seleção em 1980, de 1980 a 1982, pela primeira vez. Comandou aquela famosa seleção, a seleção brilhante que até hoje todo mundo lembra como se fosse a melhor seleção, a seleção que jogava bonito, jogava para frente, né? Sempre visando o gol, querendo gol, querendo gol, querendo gol. E era o Tele Santana que era o comandante. O Tele Santana montou aquele belo time que tinha o Falcão, tinha o Zico, tinha Torinho Cerezo, tinha só craque, né? E infelizmente acabou perdendo na semifinal. Perdeu na semifinal para a Itália. Eu não me lembro porque eu não era nascido, né? Mas se vocês verem aí, procurarem aí, né, vocês vão ver que a Itália tinha o Paulo Rossi e o Paulo Rossi não fez nada aquela Copa, não fez nada. Mas na semifinal contra a seleção brasileira, ele jogou demais, virou o jogo. Ele estava a Copa inteira machucado, mas na semifinal ele jogou contra o Brasil e acabou com o Brasil. E o Brasil, enfim, foi eliminado. Aí Tele Santana sai, né? E volta em 1985 para comandar a seleção brasileira de novo. Ele comandou a seleção brasileira de 1985 a 1986, que também era uma grande seleção, porque tinha o Zico, tinha ainda o Falcão estava lá,
Toninho Cerezo estava lá. Era uma seleção que foi disputar a Copa do Mundo no México, que tinha tudo para ser campeão, tudo. Tinha tudo para conseguir o tetracampeonato. Mas infelizmente encontraram a França no meio do caminho, né? A França que depois a gente vê aí, quem é da minha geração aí viu que incomoda muito a gente. Mas a primeira vez que incomodou o Brasil foi em 1986, que acabou eliminando o Brasil nos pênaltis. Foi 1-1 no tempo normal. E nos pênaltis a seleção brasileira acabou perdendo, com o Zico, camisa 10, perdendo o pênalti, né? O Carlos também teve um azar da bola bater na trave nele e entrar, e o Brasil perdeu aquela Copa. Aí a imprensa brasileira rotulou o Tele Santana como pé frio, né? Treinador pé frio. E de lá pra cá o Tele Santana ainda treinou alguns clubes. Em 90 treinou o Palmeiras, não teve grande sucesso, foi parar no São Paulo. Aí no São Paulo sim, ele conseguiu mostrar porque ele era um grande treinador. Tele Santana em 91, ele me traz o Raí, do Botafogo de Ribeirão Preto, e ele me traz o Zete, que tinha fraturado a perna no Palmeiras, para jogar no São Paulo e se tornar o monstro Zete, né? Em 91, e além disso, o São Paulo já vinha de um vice-campeonato contra o Vasco em 89, de um vice-campeonato em 90 contra o Corinthians, né? O seu arquirrival. Em 91, com o Tele Santana montando aquele belo time que o São Paulo tinha no começo da década de 90, o São Paulo venceu o Paulista de 91 e o Brasileiro de 91. No ano seguinte, foi bicampeão paulista e campeão da Libertadores. Em 93, com o Tele Santana, foi bicampeão da Libertadores e esqueci ainda. Em 92 ainda ganhou o Mundial, né? Ganhou em 91, 92 a Libertadores, o Paulista, que eu lembro até hoje que o São Paulo tinha ganhado o Paulista, tinha ganhado o Mundial e chegou para disputar o Paulista naquela ocasião. Depois, em 93, conquistou o bicampeonato da Libertadores, conquistou a Recopa Sul-Americana, né? E foi lá e derrotou o Milan no Mundial, sendo que um ano atrás tinha derrotado o Barcelona, que naquela época também era o Barcelona do Cruyff, que todo mundo dava como o melhor Barcelona até então, né? Depois pegou o Milan de Maldini, Albertini, Massaro. São Paulo acabou vencendo jogando de igual para igual. E em 94 ganhou o bicampeonato da Recopa, perdeu a Libertadores para o Vélez, né? De 94, onde ele poderia se consagrar tricampeão, mas infelizmente perdeu a Libertadores por Vélez, do famoso Chilavert, que quem é da minha época vai lembrar dele. Também venceu a Supercopa da Libertadores, que esse campeonato, se não me engano, foi disputado acho que até 95, 96. Era um torneio muito legal, onde reunia todos os campeões da Libertadores e alguns vices, e alguns convidados. Era um baita de um torneio. O São Paulo venceu o Flamengo em 94 nos pênaltis e se consagrou campeão. Saiu do São Paulo em 95, chegou a dar uns pitacos no Palmeiras, mas já estava meio doente, encerrou a sua carreira, né? Acabou parando por causa da sua saúde e nos deixou em 2006, né? No dia 21/4/2006, Tele Santana chegou a falecer. Em 2019, o Tele Santana, pela France Football, entre os 50 maiores treinadores do mundo, foi o único brasileiro a ficar no meio. Ele ficou em 35º pela France Football, né? O Tele Santana, ele acabou sendo o único brasileiro, treinador brasileiro, a configurar no meio dos 50 maiores treinadores, foi elegido pela France Football, né, que é uma das revistas bem conceituadas no meio do futebol e lá da França. Então é isso, gente. Eu trouxe para vocês, como canal eu falo sobre história do esporte, né? Nada melhor do que falar do Tele Santana, que foi um grande treinador para o futebol brasileiro, um treinador que até hoje é muito respeitado, principalmente no time do São Paulo, né? Se lembram dele, a torcida se lembra dele, porque ele fez o São Paulo praticamente ser o que é hoje. O São Paulo, entre os grandes, é o mais novo, é o caçula dos mais novos,
E o Tele Santana conseguiu fazer isso com o São Paulo, conquistar todos os títulos possíveis, né? E tirar a fama que a imprensa brasileira colocou nele como pé frio, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Eu falei do Tele Santana hoje para vocês aqui no canal História do Esporte, né? Como eu sempre falo, sempre vou trazer conteúdos assim. Ainda tenho mais 2 conteúdos para trazer para vocês, né? Que é o que a educação física, o exercício físico traz de benefício para a nossa saúde. Como eu sempre falo, eu sempre vou aconselhar vocês a fazer exercício físico porque é um bem para a saúde. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os meus 2 últimos vídeos para vocês verem, né? Um é a história dos 3 clubes que estrearam, que já tinham estreado, né? Mas eu tinha que trazer, que era o Flamengo, o Santos e o Palmeiras. Vou deixar aqui. E embaixo eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem. Se inscrevam no canal, né? Ative o sininho e aquele velho bordão de sempre. Fiquem com Deus e até mais. Fui.